Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bellycast. Esse podcast foi criado com muito carinho, onde a gente pudesse ter uma troca, conversar, falar sobre empreendedorismo, falar com pessoas que tiveram sucesso, né, nas suas respectivas áreas. E, para quem não me conhece, eu sou Laiane, sou fisioterapeuta. Hoje eu fico mais na parte de administração, né, das clínicas. E hoje eu estou aqui com meu esposo, que é Neto, que agora também está fazendo parte junto aí das empresas da Obeli. E a gente também está recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, que são pessoas, assim, de sucesso, que, assim, é inspiração para muita gente, que também, assim como eu, né, começaram de baixo. Então, assim, eu tenho certeza que a troca vai ser muito legal. Que eles vão falar aqui com a gente sobre empreendedorismo, sobre como casal que empreende junto. Então, assim, muita gente tem medo, né, de começar a abrir um negócio juntos, né? E aí eles têm muito sucesso no que eles fazem e a gente quer puxar aqui um pouquinho deles, ouvir o que eles têm para nos ensinar vocês também que estão aí de casa. E eu quero apresentar a Camila agora e Diego. E aí, sejam muito bem-vindos. Se sintam em casa. Obrigado. Estamos em casa já. Sim, Laiane e Netinho, chamo de Netinho já. Uhum. A gente tem uma convivência muito antiga já. Nós estudamos juntos. Junto, é isso mesmo. Então, é uma honra poder estar aqui, certo? Dividir esse momento com vocês, até porque é um início para vocês, né? Então, pra gente também, a gente já tem 9 anos de sociedade e quase... mais de 10 anos de relacionamento. Então, de fato, é uma experiência e tanto de altos e baixos. E aí a gente vai conversar direitinho sobre isso. Então, é um tema, assim, que muita gente... Inclusive, quando eu postei, teve gente até... Eu quero e espero que eles contem tudo, porque, assim, teve até uma pessoa que comentou, né, quando a gente postou no Stories, que deixou o emprego, que trabalhava 10 anos, pra virar sócia agora com o marido. E queria... que dissesse a realidade pra ela, né? E pra gente agora, que tá começando junto também, vai ser um tema super valioso, né? E, assim, a gente já se dá muito bem, né? E nos negócios a gente vai ver isso agora, né? Como é que vai ser. Então, a gente vai puxar um bocado de vocês. E aí, eu queria começar perguntando a vocês, assim, como foi o início, né? Como vocês se conheceram? Como foi a decisão de vamos abrir juntos? Quem começou primeiro? Conta aí pra gente. Cara, primeiro é uma honra pra gente também estar aqui, enquanto casal, enquanto empreendedor, enquanto negócio, enquanto família, enquanto a gente falar desse tema. É um tema que pra gente, a gente gosta muito de conversar. Vai ser um tema pra gente super natural da gente falar aqui hoje, que a gente realmente gosta desse tema. Mas antes da gente começar a falar, de fato, é uma honra pra gente. Eu sou muito fã do empreendedorismo feminino, especificamente. Eu acho muito bonito ver mulheres à frente de negócio, porque culturalmente falando, isso é coisa de homem, né? A gente pode trazer um pouco dessa... A cultura da nossa sociedade, ela é um pouco machista nesse ponto. Negócio é pra homem, mulher meio que é cuidar da família. Então, sempre fui muito fã de empreendedorismo feminino. E eu queria fazer dizer um pouco da minha fala, que eu sempre falei isso com Camila. Eu sempre achei minha esposa, na cidade em que a gente tá, eu sempre achei minha esposa uma das pessoas que, se a gente pegar o top 5 de empreendedorismo feminino na cidade, eu achava que a Camila sempre teve no centro, disse a ela. Mas eu sempre disse, cara, Laiane, de certeza, se pegar um top 3, Laiane tá no meio. Eu tava conversando com um grande empreendedor da cidade também, que eu gosto muito, que é Hélio, o dono da Pode Cortar. E meio que a gente tava falando um pouco dessa ideia da cultura da cidade, a cultura de Vitória de Santo Antão sobre empreendedorismo e tal. E trazendo o ponto que eu tava citando, empreendedorismo feminino, tu mudou um pouco disso em Vitória, velho. Então, parabéns, pra gente é uma honra, a gente tá sentindo honrado em estar aqui no primeiro episódio contigo e tal. Falei pra caramba. Mas, como tudo começou, aí eu passo a bola pra Camila, deixa a Camila falar um pouquinho aí de como tudo começou depois ainda. Como começou o Espaço Desenvolver, né? Que é o nosso primeiro empreendedorismo de Vitória, o nosso primeiro empreendimento em Vitória. Vocês já estavam, assim, casados? Foi namorando? Não, como foi? Eu acho que o Espaço Desenvolver, ele foi o divisor de águas na nossa vida de relacionamento. E eu admiro muito Mila, porque, assim, eu também peguei o início dela, como ela pegou o meu, né? Eu atendi Camila a domicílio, fui na casa de Camila. Na Bis. E, assim... Como o Diego começou a falar sobre isso, né, no empreendedorismo feminino, realmente a gente tem um preconceito muito grande. Hoje, não. Ainda rola comigo muito, assim, em termos de... Por exemplo, quando eu iniciei, que eu comecei a crescer, todo mundo falava muito do meu marido, né? Tipo assim, que ele que... faz crescer. Ele que banca, né? Ele que sustenta, ele que comprou. E, assim,
que fosse, seria uma honra. Meu marido, meu namorado, né? Hoje eu tô mais feliz ainda ele como meu sócio, porque ele tá junto comigo agora. É muito melhor, né? Mas as pessoas têm isso de não dar o mérito, né? Quando é uma mulher. Porque uma mulher não cresce sozinha. E ver Mila, assim, do início também, né? Do início, que ela começou assim... É de realmente ter muita admiração, né? O que vocês fazem juntos aí. Vai, Mila. Quando a gente começou, eu já trabalhava com pessoas com autismo e me deslocava para Recife. E aí, em um determinado momento, a gente sentou, por situações de vida, de trabalho, a gente sentou e fez, cara, o que é que a gente vai fazer agora? E aí tinha que nós somos só eu, Diego e Júlio. Nós sentamos e aí Diego, ele foi o incentivador primário. Ele chegou e fez, cara, vamos montar um espaço aqui. Agora, tu é formado em contabilidade, né? Contabilidade. Totalmente. Eu acho que trouxe assim um ponto que eu acho que foi um grande divisor de águas no negócio da gente em específico. A gente tinha 3 pessoas à frente de um negócio, né? Quando a gente decidiu juntar, desde o início, era eu e Camila, como um casal, tema de hoje, mas tinha Júlio. Júlio sempre esteve nesse meio, Júlio não entrou depois, não. Era eu, Camila e Júlio. E dentro dessa roupagem da gente, eu era o único da área administrativa. Eu acho que isso deu ao início da gente, que o início normalmente é muito difícil. Hoje, pra gente abrir uma clínica... muito, entre aspas, é mais fácil do que lá no início. Sim, com certeza. E isso deu uma bagagem a gente de um pouco da área de gestão, apesar de estudar gestão é uma coisa e ser gestor é totalmente diferente. Verdade. Mas deu a gente um pouco mais de bagagem porque os meninos ficaram focados, vamos dizer assim, somente no cliente e eu fiquei focado somente no serviço. Então, a gente tinha a dinâmica de cliente e produto, né? Os meninos ficaram focados somente no produto, ao contrário, somente no produto e eu focado somente no cliente, na dinâmica de gestão da clínica e tal. Isso a gente tem uma vertente boa. A gente estava abrindo algo que era inovador. A gente estava abrindo algo que só tinha em Recife, na capital. Então, nós somos a primeira de todo o interior de Pernambuco. Muito bom. De todo o interior de Pernambuco é aquilo de você chegar, de pensar assim, cara, a gente tá abrindo algo que... existiam clínicas multidisciplinares, mas elas não eram especializadas em autismo. Inclusive, a gente até menciona... O foco sempre foi o atendimento ao autismo. Sempre foi autismo. Então, foi o que a gente teve medo. Eu tive medo. Então, eu acho que Diego, de fato, ele foi a pessoa que fez, vai dar certo. E como é que a gente faz? Na época, a gente pegou cada um a sua rescisão. Saímos de uma empresa, eu, Júlio... Então, desde o início, vocês já foram juntos? Não foi tipo Camila que começou... Não. O meu início é talvez aquilo que a gente parece naquela situação. Você já trabalhava com. Então, eu já trabalhava com pessoas com autismo. Então, eu tive a expertise. Mas o negócio em si, ele foi construído baseado em Diego. Foi Diego que fez, Diego foi que deu a ideia. Foi Diego que deu a ideia. E aí, vamos estruturar. Foi mais a ideia da gente... que é uma coisa... É como eu tô dizendo, hoje é tudo mais simples. Hoje você olha assim e faz, é meio básico, é meio óbvio, vamos dizer assim. Mas, a gente tava numa cidade, Vitória, no 2016. 16. Vitória, acho que tinha... Vitória tem quantos habitantes hoje? Alguém sabe? Acho que 150. Google, sabe aí? 140. 140? Vitória, 140. Pô, acho que tem mais de 100 mil habitantes fácil, Vitória, não tinha não naquele tempo? Tinha. Pronto, aí tu tá no Recife, onde a demanda é um absurdo. Pô, será que a gente não tem uma demanda de 30 crianças não em Vitória? Não é possível. Tem, aí foi meio nessa linha lógica. Então, se a gente montar... A gente Camila já vivenciava a modelagem daquele negócio. E eu, na área de contabilidade, a gente chegou a pegar a contabilidade, eu com um amigo meu de faculdade, em coisas que acontecem na vida da gente, a gente chegou a pegar a contabilidade da associação que a Camila trabalhava. Aí, mesmo sendo muito pouco material, eu comecei a ver um pouco da empresa por dentro, em números, em faturamento, nessa dinâmica toda. E vocês já imaginavam, assim, que ia virar o que é hoje? De jeito nenhum? Não. O que aconteceu? Quando a gente nós montamos dentro de um consultório. E aí, era um consultório, uma sala... Metade dessa sala aqui, o espaço... Metade dessa sala aqui. Caramba! E a gente não conhecia ninguém da área. A gente chamou uma pessoa, outra pessoa. E aí, começou a chegar as crianças pra gente. As crianças chegaram. O boca a boca. O boca a boca. O bom do interior é isso também, né? O boca a boca chegou. E aí, eu lembro que quando a gente terminou de montar o consultório,
A gente foi, que era na Praça da Matriz, então a gente saiu. Quando a gente saiu, eu fiz, cara, eu acho que agora eu tenho um sonho. Aí eu comentei com os meninos, eu acho que eu quero uma clínica em 5 anos. Foi muito antes, né? Daqui a 5 anos eu quero ter uma clínica. Foi a frase essa. 5 meses a gente abriu a clínica. Em 5 meses a gente abriu. Caramba. Eu disse, eu quero. Aí foi quando eu disse, eu quero uma clínica em 5 anos. Que aí é aquele pensamento da gente, né? Cara, será que a gente... Porque em 5 anos dava, pô. 5 anos, a gente fazendo aqui direitinho, a gente atendendo aqui. Porque a gente não simplesmente abandonou os nossos empregos. Eu continuei e Diego continuou. Meu marido Júnior tinha continuou. 3 empregos, eu era esse cara. Era, Eu Diego tinha 3 tinha empregos. que na época não era nem marido, era namorado. Aprontava que... Falava. E aí ele tinha esses empregos e eu também tinha. Porque da mesma forma como você ia nas casas, eu também ia nas casas. E aí eu ia em Recife. Saía de Vitória para atender em Recife para poder pagar os custos de Vitória. E eu lembro... Então, desde o início, quando vocês começaram o atendimento, tu ainda estava trabalhando em Recife? Total. Acho que até 2 anos da Ele clínica. continuou. Foi? Foi. Até Hoje, 2 anos a gente faz essa reflexão hoje. É como eu tô dizendo, graças a Deus tudo deu muito certo. A dinâmica de negócio da gente. Hoje a gente tem um negócio muito bem estruturado, além da questão clínica e tal. Mas o início da gente é como o teu também. De fato, não é para todo mundo. bem Empreender desafiador, né? é muito desafio. A gente pegava o salário de onde estava, pagava o mínimo de contas que dava, ou o máximo, né? Enfim, a gente pagava aquele máximo de contas para sobrar um máximo de dinheiro para a gente repor dinheiro no negócio. E é isso que não é todo mundo que tá preparado. Porque, assim, as pessoas acham que vão abrir e já vai ser, assim, bombar, um sucesso, né? E não é assim. Tem aquele tempo, tem aquele processo, né? de adaptação, maturação, né? Mas, assim, eu não sabia ver como é bom a gente ter essa conversa. Aqui vocês começaram assim juntos, né? Porque, assim, eu também tive muito incentivo no início, né, do meu esposo. Eu comecei fisioterapia, eu queria psicologia, ele que me incentivou. Mas, assim, eu não comecei para ir para a área de estética. Aí ele, com o incentivo dele para fazer fisioterapia, eu decidi ir. É tudo como Deus quer, né? E o apoio que a gente leva. Mas, assim, sempre foi um incentivo dele junto com Deus, né? Mas, assim, eu pensava que a história de vocês também era assim. Que massa. A gente começou a namorar em 14 e a clínica foi em 16. Dezembro de 14 a gente começou a E a namorar. gente casou em 19. Então, a gente casou com a clínica já. E, assim, vocês sempre foram muito organizados. Porque, assim, eu já fui estagiária de Camila, né? No início ali da minha faculdade. No início, não, já no final, quando eu precisava de estágio. Eu disse, eu vou estagiar. Eu fui para passar o tempo porque eu precisava de carga horária. De oral, né? E foi eu e Luana, né? Que hoje Luana é diretora. É diretora, né? Muito bom. Tem tudo quando Deus quer, né? Tem que ser. Aí Luana fez assim, tu vai, então pronto, tu foi, eu vou. Então arruma pra mim também. E Luana foi nesse. E Luana se apaixonou. Ela já estava apaixonada no estágio. Eu disse, Luana, eu só queria cumprir horário. Eu só quero ir pra cumprir horário. Porque eu já queria a área da estética, né? Aí, assim, foi muito organizado desde o início de vocês. Por isso que vocês também estão onde estão. Porque vocês tinham visão de negócio. Né? O nosso contexto, eu acho que até por nossa formação, eu e Diego, nós somos muito diferentes, tá? Nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo propósito. Enquanto Diego ele é mais obstinado, até a forma de Diego falar, ela é mais assim. Eu, apesar de ser mais contida, eu sou mais de observar, eu sou de direcionar. Diego é mais legal que eu. Isso é bom, né? Que um, né, equilibra o outro. Exatamente. Mas o nosso propósito sempre foi o mesmo. Então, todas as vezes que a gente pensou em algo, a gente não pensava só no negócio no dinheiro. No financeiro da coisa. Negócio tinha uma causa por trás, né? Isso, sempre foi Vocês muito têm o mesmo claro. propósito, na verdade. O mesmo propósito é o mesmo, né? E o nosso propósito é sempre trazer acolhimento. O acolhimento... Como assim acolhimento? O acolhimento que a gente chama de aprendiz hoje, da criança, na época, o nosso aprendiz e, consequentemente, a família. Então, esse não propósito... Só a criança, né? Isso. Então, enquanto eu estava lá acolhendo a criança ou aprendiz, Diego estava acolhendo a família. Entendeu? Entendi. E aí, quais situações trouxeram? Não é fácil. Hoje está um pouco mais fácil.
Mas naquela época, 9 anos atrás, não era fácil conseguir um tratamento. Era um tratamento que era um tratamento caro. Então, por vezes as pessoas acham que, talvez a facilidade, se é um tratamento que é caro, vai ter que pagar. Mas é também caro as pessoas que trabalham conosco. A gente tem um custo muito alto dentro das nossas clínicas. E a gente nunca deixou passar essa dificuldade para os familiares. A gente sempre fez, a gente tá aqui. E eu acho que esse foi o diferencial que fizeram vocês crescerem ainda mais, né? Não só ser ali cuidando da criança, em si, a família se sentindo acolhida, né, junto. Isso não adianta a gente só cuidar da criança. Porque não é... Eu acho que foi o diferencial também da clínica de vocês, foi isso, né? Também abraçar a família também, né? Não só a criança com autismo, mas eu acho que a família também, né? Que é o macro, né? Eu acho que foi o ponto-chave, né? Eu acho que foi o ponto-chave. Desde o início, eu acho que Tiaguinho foi o primeiro ou segundo paciente da gente? Terceiro, quarto? Alguma coisa assim. Até, sei lá. Ele é do consultório. Eu lembro que ele foi um ponto-chave. Se eu citar ele, que ele foi um ponto-chave nessa dinâmica de propósito. Todo mundo hoje fala muito de propósito, mas do que era o nosso negócio, vamos dizer assim. O propósito do nosso negócio. A gente teve um paciente específico que ele veio de uma outra clínica porque a terapia ia aumentar. No tempo ele era uma criança particular e meio que ia aumentar, sei lá, R$20 em cada consulta. Só que por uma criança que faz 8 consultas numa semana... Enfim, 28, R$500, sei lá, uma conta rápida aqui de cabeça. E a mãe, enfim, trabalhava na casa de alguém, enfim, assalariada, vamos dizer assim. E óbvio, para qualquer pessoa, R$500, a gente fala em 2016. Era muita grana no tempo. Até hoje, enfim. E esse ponto em específico, na outra clínica, a clínica não quis abrir mão, não quis dar desconto, não quis nada. E ela, qual seria o orçamento de vocês aqui? A gente fez, era menos do que o que ela pagava antes na outra clínica e a gente ficou. E essa criança em específico, depois de, eu acho que, eu não vou lembrar o tempo, mas 3 meses, sei lá, 3, 4, 5 meses, o plano entrou em contato com a gente para o plano começou a pagar. Então, a criança pagava X. Quando o plano começou a pagar, a dinâmica com o plano de saúde, pra gente, ela é diferente. O plano acaba pagando mais. Então, quando o plano começou a pagar, aquela criança valeu pra gente, eu acho que 8 vezes mais, 7 vezes mais. Por conta de uma decisão que não foi pensada em dinheiro. Foi uma decisão pensada em vamos ajudar. Vamos trazer, fica aqui, vem com a gente. E a gente vê o que dá. E até quando a gente consegue levar, e tudo certo. Desde que a criança evolua, desde que você se sinta bem, desde que esse seja um lugar que pra você seja interessante, a gente vai com isso. Aí... coisas de Deus, coisas que acontecem. Dá 3 meses, um plano entra em contato, a coisa muda de configuração e uma criança que era X começou a passar 7X. Não falando da parte do dinheiro, mas a decisão que você toma e como Deus te entrega o resultado é muito louco isso. Eu tava falando sobre isso com o Netinho esses dias, que quando a gente tem que crescer mesmo... a gente vai com nossos esforços, mas Deus abençoa de uma maneira diferente também. Lógico, depende totalmente da gente ir lá e agir, fazer, né? Mas, assim, é diferente. Deus abençoa pra, assim, desistir não, vai. É exatamente isso. Quando eu falei dos 5 meses, nesses 5 meses a gente continuava sem ter o dinheiro. Porque muitos estavam lá e... muitas vezes o plano não pagava. E a gente se meteu numa reforma, numa primeira reforma da gente, que a gente nunca tinha tido, e dava quarta-feira e não tinha o dinheiro para pagar o pedreiro. Quem gosta de reforma é aqui, ó. Na quinta-feira à noite ou na sexta de manhã chegava algum dinheiro na nossa conta. Milagre acontece. Acontece. Já chegou várias vezes, assim, no outro dia, ter boleto assim, ó, lá em cima, meu Deus... o que é que eu vou fazer? No outro dia acontecia um milagre que dava para pagar. E a gente teve, assim, questões, assim, grandes na clínica de passar situações pesadas, de como é que a gente vai pagar algumas situações. A gente estava com uma clínica grande já, eu acredito que a gente já estava com a outra unidade de escada, que Vitória veio primeiro, 2 anos depois, em 2019, abrimos escada, que foi uma escada em nossas vidas, né? Porque gerenciar, uma coisa é você gerenciar dentro da sua cidade. Verdade. Outra coisa é você gerenciar em outra cidade, que a gente sempre fala assim, não é só levar, acho que vocês bem sabem, não é só levar a UBL, não é só levar o espaço desenvolver para outra cidade,
é saber que naquela cidade ali o público é diferente. Com certeza. Né? E a gente precisa orquestrar tudo da maneira que a gente orquestra aqui e tentar lá e a gente talvez não consiga ser exatamente igual devido a seus públicos e tá tudo bem. Mas aí a gente chegou a uma situação que a gente tava com um grande plano de saúde, a gente trabalha com plano de saúde, o plano de saúde ele não tava pagando. E ele tava 5 meses sem pagar. E a gente já tinha pego o dinheiro, emprestado, que todo empresário faz. Empresário. Pegava, pagava, tinha que pagar e fazendo esse... E a gente, meu Deus, esse plano não tá pagando, esse plano não tá pagando. E o que é que a gente vai fazer? E a gente olhava os funcionários e continuava pagando os funcionários e pegando com um e com o outro. Até que chegou em 2000, isso foi 2019, viramos, casamos. Foi. Casamos com a Foi situação. no auge, acho que foi a principal situação que a gente passou, porque foi exatamente no nosso casamento. Foi no exatamente nosso no período de casamento. casar. Juntou tudo. Nossa, Porque assim, o festa de primeiro ano de casamento é o mais difícil, né? Aí juntou tudo com essa... Foi assim, eu entrando de noiva e pensando, cara, o plano não tá pagando e eu tô casando, eu tenho essa festa. A gente comprou uma casa que não era nos nossos planos comprar e a gente reformou em 2019. A gente casou 16 de novembro de 2019. E aí, quando a gente tava na nossa lua de mel, chegou um sinal. Um mês. Um Aí o mês, plano paga foi. um mês. Pagou um mês. Não, provisionou. Provisional Não, nem pagamento chegou por o mês. dinheiro, ó. Vai chegar, gente, cara, vai dar pra gente pagar isso aqui que a gente tá precisando. E a gente foi curtir a lua de mel. E aí, quando foi... Depois travou. Dezembro, janeiro, quando foi fevereiro, Ele sinalizou novamente. finalizou novamente. Quando ele sinalizou, eu lembro que caiu o dinheiro, a gente fez, ó, vamos pra Salvador. Foi a primeira vez que foi pro Salvador pra Foi a carnaval. primeira vez que a gente foi pro Carnaval de Salvador, inclusive. Quando a gente volta, março, né? Acho que foi de fevereiro pra março, pandemia. Eita, poxa. Isso ele tinha pago um outro mês no Foi. Carnaval de Salvador. Aí ele ensinou, na pandemia, antes da pandemia, ele ensinou, 2020. ele sinalizou Foi. como se fosse assim, 5 meses. do Vamos jeito que o pagar plano tudo. quer, né? É. Exatamente. Quando foi dia... Eu não lembro se foi 8 ou 18 de março que Eu não fechou vou lembrar a tudo. data, não. Quando fechou Eu lembro- tudo, 2 dias antes ele sinalizou que ia pagar tudo. E aí a gente fecha. Quando a gente fecha, a gente deve a quem tá devendo, a quem tá. Paga quem E a tá gente devendo. consegue segurar o salário até julho, que a gente conseguiu abrir novamente. Então a gente para e pensa assim: vejam, hoje a gente pegou exatamente a mesma casa que eu estava querendo pegar para ampliar a clínica. Hoje a gente está reformando essa casa. Eu vi. Mas naquela época, se a gente tivesse pego aquela casa, se aquele dinheiro tivesse caído, Tinha pegado. A gente teria a gente teria tinha investido Se a gente tivesse investido, Ia a gente ficar não sem ia dinheiro. ter o salário do pessoal para pagar. pra segurar a pandemia. Quando a pandemia foi pra gente, a pandemia foi na sexta, eu lembro. Fechou tudo, foi numa sexta-feira. Quando foi numa quarta-feira, eu lembro da gente, o meu administrativo todinho ajoelhado, o plano tinha pago uma quantia que pra gente dava tipo 5 meses de clínica, de custo. Aí na sexta fechou. A gente tinha 5 meses de custo dentro da clínica. Cara, Foi foda. tudo bem... Foi. É. E aí Deus. entra assim, né? Enquanto casal, numa situação dessa, vocês percebem. Na hora não tem assim, é meu amor, não. É aperrear e dizer, cara, Não é como isso. é que a gente vai pagar? E aí a gente pensar que numa situação dessa, a gente olha para um pro outro, vai, cara, tem eu e tu. A primeira coisa que a gente fez foi, de fato, naquele momento a gente não recebia. Esse foi o primeiro desafio, que eu ia até perguntar isso pra vocês. Qual foi o primeiro desafio de empreender? Foi esse o primeiro? Foi quando, de fato, a gente... Foi um desafio o tempo O primeiro, antes. talvez o primeiro não, mas sem dúvida esse foi o maior Foi o desafio maior. do que a gente já passou. É. Foi o maior desafio. Dentro de empresa Dentro foi da o empresa maior. foi. E a gente... Era mão de obra, né? Foi feito eu. O meu é serviço. É. E eu tava com crianças atípicas, como é que não tava fechado, não tinha condições. Ah, atendemos online, mas a gente não recebeu, acho que 20% do atendimento online. Poxa. Porque aí alguns planos não, você não Ah. combinou comigo, eu não vou pagar, beleza. Mas aí o atendimento online foi saúde mental da nossa equipe. Das pessoas que estão rodando lá com a gente. Pais também, né? Os pais Para os aprendizes e pais. tal. Então, naquele processo ali, enquanto casal, não foi fácil. Foi chegar um dia... Cara, a primeira coisa que a gente fez foi cortar nosso salário. Então, a gente não recebe. A única conta que a gente continuou pagando foi o plano de saúde. A gente não recebe, todo mundo continua recebendo. E eu até comentei assim um dia desse, eu digo, cara, no dia que chegou uma carta do Serasa pro meu nome, parei de pagar as contas, alguém tinha que chegar, né? Eu acho que aquele momento foi desesperador.
Assim, foi de... Mas... Caramba, o que é que vai acontecer a partir de agora? E assim, como tá os dois juntos, o problema é igual. E aí tá no trabalho com aquilo, traz pra casa aquilo. É difícil, né, de saber lidar em casa. Demais. É dizer, ó, vai pro outro quarto. De certeza, esse empreendedorismo em casal, em conjunto, namorado, a gente tava relembrando isso, um ponto antes dessa dinâmica do casal mesmo. Mas eu acho que desde o namoro da gente, a gente dividia conta. Tipo, quando a gente entendeu que a coisa, pô, a gente vai fluir, vai noivar, vamos trilhar esse caminho junto aqui da gente, sei lá, da gente sair, da gente curtir, da gente ir pra restaurante, da gente se divertir, vamos. Então faz sentido a gente se unir financeiramente também. A gente se uniu financeiramente antes mesmo de casar. Tá bom. Então quando a gente casou, a gente meio que... Só não, né? A gente foi morar na mesma casa e isso foi a maior diferença. Porque de resto a gente já fazia meio que tudo em conjunto. Aí, quando a gente casou, eu acho que o principal problema que eu posso dizer dessa situação de você ter o seu sócio, a sua esposa, enfim... você acaba acostumando demais a discussão ser uma coisa comum. Isso pra mim de casa não é legal. Verdade. Não é legal. Tipo, você tem uma pessoa que... Pronto, discutir com Camila é coisa... A gente poderia discutir aqui. E pra gente seria absolutamente normal. Não, tudo bem. Porque a gente discute todo santo dia. E não é uma questão Não consegue de... desligar, assim. Chegou E em não é casa, questão parou de- de falar de... Não. Não. E não é uma questão de discutir de... De briga, não é de briga, briga. Não, É discutir. eu falei, não é uma questão de vamos discutir um assunto. Não, é porque normalmente eu e Camila estamos nos lados opostos. Sim. Eu quero acelerar, ela acha que frear é melhor. Eu quero reinvestir, ela acha que Eu e segurar ele. dinheiro é Eu melhor. e ele. Então, Eu acho que é isso normalmente... que dá o equilíbrio. Ó, a gente... O bom é isso, é o Esse é o que dá o contraponto. equilíbrio. Isso dá o equilíbrio. Essa é a primeira sociedade da gente, né? E eu sou muito acelerada. Eu gosto de fazer assim, ó. É hoje, eu já vou assim, vou pra Petrolina, já quero fechar, já quero... Netinho é daquele. A gente vai procurar, se gostar, a gente volta, fecha. Eu não. Aí, agora, a primeira Ela vez foi que... no final de semana, a gente já olhou os pontos, aí ela dizia, não, é isso aqui. Eu sou assim. Aí já fechou. Fechou? pô. Aí, assim, eu já tô pensando na próxima. Já ele não. A gente não ia abrir essa agora. Ia ser ano que vem. Porque ele já tava... Tu acabou de abrir Caruaru, vai fazer 3 meses ainda. Aí ele disse, ano que vem a gente vai junto. Sabe? Eu disse, ano que vem ainda, meu Deus, eu vou passar esse tempo todinho. Aí eu fiquei, vamos olhar Petrolina, sabe? E já tô aqui pensando na outra. Ele, calma, né? Ano que vem. E é feito vocês, o oposto, né? Eu acho que é isso que dá o equilíbrio, né? No negócio e eu acho que no casamento em tudo. né? Sem dúvida. E assim, eu sou aquela pessoa que eu não tenho medo nem de dever. Não tenho. Achar que eu vou abrir um negócio, tá sobrando, tá afogada. Não, minha filha. Já Letinho é muito pé no chão. Aí ele tava, calma, não sei o quê. Aí eu disse, tu tá com medo de dever? Então somos opostos aqui. Eu tenho medo, né, tio? Eu tenho medo. Tu tem medo Eu de sou, ver eu também? sou mais Não. segura, eu sou mais assim. Eu Vai. preciso entender onde eu tô pisando pra poder pisar. Diego não, Diego lá já pula nesse piso. Eu Não, sou- é o eu sou exemplo estilo que ela Diego. deu, pô. A gente tava no meio de uma pandemia, pô. O menor dos nossos problemas é uma carta de Serasa, o menor. E Camila, tipo... no período da pandemia, meio que a gente montou o meu administrativo, ele já era fora da clínica. Só que era num prédio terceirizado. Hoje, não que o prédio seja nosso, mas é um prédio que é aluguel só meu prédio. E no tempo eu tinha um andar dentro de um prédio de uma terceira pessoa. E óbvio, Era uma pô, sala era de lotada. outro dono. Eu, pra entrar, o prédio tinha que estar aberto, tal, como se eu tivesse um empresarial dentro de um prédio, né? Entendi. Aí foi que a gente fez. Não, isso não tem como a gente trabalhar o administrativo da clínica num prédio onde a gente não trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não funciona pra gente. Então, como a clínica tá fechada, tá online, vamos pegar todo o administrativo, botar pra clínica. Pra Aí a clínica. gente montou um QG dentro da clínica, pá, não sei o que, como antigamente. Enfim, eu chego em casa, irmão, Camila tá quebrando tudo. Pô, não sei o que e tal. Como é que você faz isso? Meu irmão, Eu tenho cara que quebra tudo. Não, eu defendo. o que é que tá acontecendo? Ela contou essa história, acho que não tem nem uma semana, inclusive. Fazendo um estrogonofe de porco, que Camila não come carne. Mas enfim, eu falei, pô, que foi? Meu nome não é Serasa, não sei o que. Minha irmã, a gente tá pagando nada, pô. É óbvio que essa parada ia chegar. A gente tá pagando nada, não tem cartão de crédito, a gente largou. Que nosso compromisso, a gente botou na cabeça que todo mundo que trabalhava pra gente, prioridade era quando a ele. gente saísse Muito da bom. pandemia, ele iria saber que, Bonito, pô, né? eu tava num lugar que me pagaram a todo momento. E vocês poderiam usar isso e pagar minhas contas, né? Assim, eles não iam saber os funcionários e dizer assim, usar isso como uma desculpa pra eles. A pior coisa foi no dia que a gente teve que dizer a eles que
ia ter que pagar metade do salário. Foi no último mês. Porque a gente precisava Em junho. estar com a clínica ok. Porque por mais que tenham dito assim, vocês têm 5 meses, não tem. A gente sabe que enquanto o negócio surgem situações, tem uma coisa, tem os impostos que a gente tem que pagar, tem tudo isso. E a gente, de fato, não tinha os 5 meses. A gente tinha exatamente, acho que foram 3,5. De conta fechada, e aí, 3 meses. no último mês, a gente teve que pagar 50% do salário. Eu chorei, antes de dizer. Então, eu lembro que a gente fez uma reunião e naquele momento eu não queria nunca ter que dizer isso pra vocês. E vocês não conseguiram aquilo do governo que... Fez? Sim, ajudou bastante, principalmente no final, assim, porque são 3 meses parado. Então, daqui que a gente consiga receber esse tempo parado, o plano de saúde, ele dá pelo menos 45, 50 dias pra começar a pagar. Né? Então, a gente precisava ter o dinheiro para poder funcionar. Quem vê tudo bonitinho assim nem diz que tem esses perrengues por trás, né? Não, de forma alguma. E assim, eu acho que esse foi um dos maiores, uma das maiores dificuldades da gente. E teve a gente fez uma reunião online, esse tempo a gente passou em Tamandaré, porque teve um momento específico que minha família toda tava em Tamandaré, e, vamos pra Tamandaré ficar com a família da gente, terceiro mês, irmão, a gente achou que ia voltar com 15 dias. Quando é o terceiro mês, bicho, vamos pra Tamandaré, tá todo mundo lá, pelo menos a gente ficar lá, tenta não endoidar. Aí a gente foi pra lá, montei um QG lá com painho e tal, enfim, não tem pai, não trabalha. Tu vai trabalhar comigo? Não, né? Aí montou um negocinho lá, porque trabalhava, né? 2019. Aí, enfim, trabalhava, painho, meu Deus, esqueci de pai, me mata. Painho, no meio da pandemia, saiu na casa do pessoal, pegando... Recolher, porque, de algum modo, os pais tinham que assinar o que estava acontecendo, né? Aí, painho foi andando a Maragice lá todinho, aí pegando a assinatura. Mas, enfim, a gente foi pra lá, montou um QG lá, aí a gente fez uma reunião online, aí teve uma menina que falou... foi massa isso até. Ela fez, sinceramente, a gente esperou que em abril você já não fosse pagar mais nada. Tipo, hoje pagar metade é como se assim... Já tava no lucro. Muito lucro pra gente, sabe? De pagar. Foi massa, foi massa. Muita gente. E vocês falaram agora sobre o teu pai. Eu acho muito massa isso com vocês, que vocês trazem a família pra dentro também. É o mais louco do nosso negócio. Menina, e eu não sei como dá certo. Eu vejo assim, casal junto, tem mãe, tem pai. Luana... Tá a família toda, né? A gente rompeu a barreira da família. Não, isso é literalmente, porque eu nem sei se eu saberia lidar com isso, porque às vezes mistura, né? E isso de vocês é muito massa, pô. Agora a gente diz assim, quem é da família é o que mais ferra com a gente. Quem a gente mais puxa. A gente, assim, não passa a mão, não. De jeito nenhum. Vai entrar, vai trabalhar com a gente, tá ligado? Saber, né? Se eu precisar escolher... Já passou a mão, mas faz parte. Várias pessoas. Então, esse estar com nossa família também nos possibilita situações que a gente não imaginava, sabe? Então, a gente sabe que tem uma certa segurança em algumas situações. Sim. Então, a gente sabe... E essas pessoas, elas conhecem a gente, né? Não, pronto, eu disse, a gente montou um QG. Nesse tempo, quem trabalhou no QG? Eu, Cássio, André, Painho. Família. Cássio é primo de Camila, André é irmão de Camila, Painho é Painho. Então, o administrativo tinha mais gente, mas óbvio, a gente tá falando de uma pandemia, em teoria, Painho pegou o carro e foi pegar a assinatura na casa pessoal. Em teoria, ele tava correndo um risco de vida. Então, não tem como você terceirizar isso. Teria que ser alguém, nossa, 11 bônus. Tem coisa ruim? Tem coisa ruim pra caramba, porque é difícil. É difícil você... principalmente implantar a cultura, porque para um negócio, a gente tá falando de empreendedorismo, escala e tal, para um negócio em crescer tem que implantar a cultura. Laiane não tá em todas as OBLs. A cultura de Laiane tem que estar em todas as OBLs. É o mais difícil, eu acho. Isso que deu, eu acho que foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade no início, porque assim, hoje eu consigo acelerar, abrir mais unidades, porque tá mais enraizado isso de cultura. Hoje eu sou mais empreendedora que antes, né? Então a gente já sabe do início passar isso, né? Mas, assim, antes dava muito trabalho, porque a gente pega uma pessoa que, né, outros pensamentos, como vai ser sempre. E ela tem que viver aquela raiz, né? Tem que né? A cultura tem que estar enraizada na pessoa. Porque, senão, cada unidade vai ser diferente, e não pode, né? E as pessoas veem na internet Laiane passar isso. Elas querem receber isso quando chega no ambiente. Aí, assim, cada unidade manter isso, no início foi o que eu tive mais dificuldade. Por isso que eu demorei mais a começar a abrir outras unidades. Hoje, eu conseguiria tranquilo abrir uma por mês. Ela abre uma toda Tranquilo. semana. Só falta dinheiro. Mas, assim, eu tenho super coragem. É a primeira vez que eu comprei meu primeiro equipamento, né? Eu ia passar... não sei quantos anos, pagando parcela de quase 12 mil reais. Quase 12 mil reais. Só em um equipamento de LED.
Netinho, que é mais no freio, né? Eu cheguei e disse a ele, eu vou comprar uma máquina de LED. Ele disse, eu não comprava, não. É mesmo. Tu vai deixar de alugar uma máquina de laser que tu só paga uma mensalidade, tu não vai... Quebrou a máquina, é o dono que se vira, né? Não, tu vai ter manutenção, vai ter que me levar pra São Paulo. Só que eu não tenho medo, não. Eu achei... É que eu trabalho, é que dá vontade. Porque, assim, o desafio é que me dá mais vontade de chegar lá e arregaçar. Aí, eu não gosto de zona de conforto. Quando eu tô devendo, eu disse, oxe, tu tem medo de dever. Aí, assim, eu gosto. E eu vejo muito isso enraizado em vocês dois. Por isso que, assim, quando eu pensei, eu disse, Netinho, quem a gente vai chamar? Não foi? Foi. Aí, assim, quando eu pensei em vocês, porque, assim, a gente vê isso em vocês, que vocês vivem, vocês se entregam com isso, e é muita inspiração. E, assim, depois de vocês, inspirou muita gente a também abrir esse negócio aqui em Vitória, né? Hoje tem mais, mas, assim, vocês inspiraram muita gente. É lindo o que vocês fazem. E pro lado do empreendedorismo, sempre a melhor coisa que aconteceu com a gente foi outras clínicas terem aberto onde a gente estava. Principalmente quando a clínica entra numa onda de concorrência. Por mais que seja estranho isso, mas é o te tirar da zona do conforto. É chegar a algo... É você dar seu melhor, né? É chegar a algo dentro daquele teu raio de segurança e como se fosse assim, agora eu quero... normal, como qualquer empresa, eu quero tentar ser melhor do que essa empresa. Porque, como a Camila disse, fomos o primeiro. Então, é natural que o primeiro seja referência. A gente bebeu água limpa. Sim. Então, quem chegou, sem prepotência, mas eu acho que tinha um pouco de referência do espaço desenvolver. Sem dúvida. E é massa porque tirou o próprio espaço desenvolver da zona do conforto pra gente estar sempre inovando. Isso, quando começou a chegar franquias em Vitória, né? Da minha área, que não existia. Só existiam pessoas que foram antes de mim, mas não existiam franquias fortes. Veio franquias mundialmente, né? E isso me desafia a dar ainda mais o meu melhor. E tinha gente que assim, eita, vai ser ruim. Não, é bom, porque isso me desafia. Eu amo desafio. Toda vez que acontece algo, é isso que me dá energia para ir mais ainda. E se disser, a concorrência, as franquias que chegaram, mexeu, pelo contrário. A clínica só vem crescendo, porque aí eu preciso, sabe, puxar mais de mim, de ser mais criativa, de estudar mais. E eu gosto disso. A gente precisa sempre cuidar do nosso jardim. Isso. Né? Pode ter jardim mais bonito, pode ter jardim mais feio, mas eu preciso cuidar do meu jardim. Isso. Então, a gente precisa cuidar do espaço desenvolver, do TEA+. Então, é isso que a gente faz, sabe? A gente também a gente não teve nenhum aperreio com nenhuma outra clínica que abriu. Muito pelo contrário, o que a gente pode fazer em relação assim, eu tenho uma fila de espera, eu encaminho. Vou dizer, aqui vai demorar. Sim. Entendeu? Vai pra lá, puxa aqui. A gente já ligou, a gente liga às vezes pra donos de outras clínicas, tô encaminhando, tá precisando de alguma coisa. Então, a ideia da gente, de fato, é essa. A gente precisa nos preocupar com o nosso. Isso. Entendeu? E aí, talvez que está também o nosso propósito. Sem dúvida. Quando a gente fala assim, tá chegando outro jardim, massa, tá chegando outro jardim, te olha assim, né? Mas eu tenho cuidado do meu. Isso. Eu não vou me preocupar com o jardim do Isso. outro. E, assim, eu aprendi muito assim, que eu não posso olhar muito pra minha concorrência, senão eu vou me igualar. Exato. Eu vou começar a espelhar e fazer igual. E Eu tenho que ter o perde o meu foco, que é diferencial. importante. Exato. Eu preciso me diferenciar da concorrência. Então, assim, é algo que eu já fiz uma mentoria que dizia assim, tu tem que estar olhando a concorrência. Isso não me fez bem. Hoje eu não olho o Instagram de concorrência, eu não vivo... Porque teve uma época que isso me fazia mal. Porque assim, quando eu iniciei, tentaram muito me derrubar. A concorrência, né? Ela chegava aperreada em casa. Teve uma vez que eu cheguei chorando, a gente Foi, era foi. recém-casado, não foi? Foi. Eu disse, eu vou parar, eu vou estudar para concurso, né? Tinha o que segurou, eu disse, não vai, não foi? Não desista, é assim mesmo, faz parte. É comércio, Comércio, sem dúvida. Aí, assim, porque me provocavam muito. Porque, assim, como a gente vai crescendo, começa a levar martelada, né? Até hoje eu levo. Cada um que quer me derrubar, eu me levanto ainda mais. Aí... E eu gosto disso, porque isso me dá mais vontade ainda. Mas, assim, não foi fácil com isso. No início foi muito difícil. Mas hoje, é isso que eu tava dizendo. Eu não olho pra não me igualar. Mas, assim... A gente, como eu disse, a gente vê, né? Mas, assim, não pode olhar muito pra não terminar virando mais um igual. Isso, né? isso. E, assim, é muito do se preocupar do seu. É. Cara, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu faço.
Né? O que o outro faz é do outro. Eu acho que foi o que deixou a gente cada vez mais estável. Não, dentro do que a gente faz não é estabilidade, né? A segurança para o empreendedor, ela é quase que platônica. Mas eu acho que foi o que deixou a gente mais estável. Somos muito focados no nosso negócio. Isso. Nosso negócio. A gente vê isso, vê em vocês essa energia. A gente trata... Eu, particularmente, né? Eu gosto de tratar uma clínica concorrente como concorrente. Eu gosto. Isso me dá uma energia boa. Mas a gente é muito focado no nosso negócio, no que é nosso, no espaço Vender Mais, no CAD. A gente é muito focado nisso, sabe? E tu também ajuda dando assessoria, né? A outras clínicas. Faço. Fazer consultoria, mentoria, eu acho que trouxe pra gente... Acho que 2 sócios. Hoje a gente é sócio de uma... Falando do CAD especificamente, Diego. Eu sou sócio de uma outra empresa a partir de uma mentoria que eu dei. Muito bom. Que tem visão de negócios é assim, vê a oportunidade em tudo, né? E a gente deu quase uma... Eu atrasei porque eu estava numa consultoria, vamos dizer assim. Mas eu gosto. É algo que realmente... Eu acho que foi o meu primeiro desafio. Eu conversei com os meninos hoje, falando da parte empreendedora, vamos falar do empreendedorismo. Eu estava em reunião, eu, Júlia e Camila, hoje Luana, e eu sempre digo aos meninos, velho, a gente não tem ideia de quanto dinheiro tem na mesa, do quanto... Eu brinco com os meninos direto, do quanto vocês deixam dinheiro na mesa, Camila é referência. Eu digo isso direto, nem tenho vergonha, onde eu tenho a oportunidade de fala para falar sobre, eu digo, eu nunca vi alguém melhor do que Camila fazendo o que Camila faz, eu nunca vi. Pra então, mim ela é referência. Então, pra mim é muito fácil, pô. É como se tu jogasse o jogo e tu tivesse Cristiano Ronaldo, pô. Tu sabe que o cara vai meter gol. É fácil jogar esse tipo de jogo. Aí eu sempre dizia, minha irmã, eu não tenho o que tu... Eu brinquei com o Júlio hoje, Julinho. Eu brinquei com o Júlio, eu falei, como é que nessa mesa eu sou o que mais ganha dinheiro? E, em teoria, eu não sei o que vocês sabem. Então, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Vocês eram era pra estar fazendo mentoria, pô. Sabe muito, entende tudo de autismo. Entende tudo de autismo, pô. Era pra estar fazendo mentoria. Então, assim, não é nem... Eu não vou nem pra dinâmica do financeiro, mas é o que você faz, posicionamento. Posicionamento. Hoje se cria autoridade. Hoje, amanhã, se você... Se você não, tu já tem autoridade pra falar sobre estética faz muito tempo. Então, franquear o Belly pra tu hoje, sou estranho? Não. Porque tu criasse isso. Tu tem uma cultura forte, tu tem autoridade dentro da tua área. É o que eu digo direto, pô. Pô, tem tudo, mas... Enfim, eu deixo ela no tempo dela pra trabalhar aos poucos. Pra quando ela quiser, ela fazer. É porque tu dá energia, assim. Quando ela quer frear. Tava querendo apertar o start. Se esse start rodar aí... Mas vai. Não é só sobre conhecer sobre autismo. É sobre conhecer sobre pessoas. É sobre pessoas. Então, sempre vai ser sobre a pessoa. Então, se a gente tem que é nosso propósito é, de fato, acolher as pessoas, conhecer pessoas e lidar com pessoas, então, a virada de chave, ela chega, entendeu? A gente já teve situações das nossas vidas, de forma pessoal, que a gente teve que, de fato, vivenciar enquanto casal essas situações e tá assim, lidando com pessoas, com dificuldade de outras pessoas, tendo dificuldades dentro do nosso... Sim, que faz parte, faz né? parte. Não tem como. O nosso bem mais precioso foi uma dificuldade. Então, eu não podia engravidar de forma natural. E vivenciar isso enquanto sócios... Não foi fácil. E, ao mesmo tempo, fortaleceu vocês, né? Sem dúvida. Tem as dificuldades, mas que fortalecem, né? Então, eu sempre usei, eu acho que se não fosse o Espaço V, eu acho que a gente talvez não tivesse junto, não. Sim. Se Camila tivesse, sei lá, fosse trabalhasse em um lugar e eu tivesse trabalhando em outro lugar, ou ela tivesse um negócio, eu tivesse outro negócio, eu não acho que a gente estaria junto. A barra que a gente passou pra ter o nosso filho hoje pra gente... dizer que filho tem uma importância muito redundante, né? Mas pra gente tem um quesinho diferente, porque como foi o filho da gente. Mas, de fato, se não fosse o Espaço desenvolver, se essa marca não existisse, era muito provável que o filho da gente não tivesse aqui hoje, porque eu acho que a gente não aguentaria o baque. Nós somos diferentes, nós temos o mesmo propósito. Então, é esse propósito que é o elo principal da nossa relação. Entendeu? A gente saber, assim, que, ó, eu te entendo... Tu me entende? E a gente precisa entender que a gente tem, além de um casamento, a gente tem um negócio. Que um negócio que lida com pessoas. Então, a gente precisa, de fato, chegar sempre numa balança. Tem que ter maturidade, né? Total. Demais. Total. E dividir também, né? Tem que dividir a questão do trabalho de em casa, né? Essa questão, né? É o mais difícil. É mais difícil. Mas chega um momento que a gente fala assim, ó... Às vezes ele fica falando de trabalho e eu fico aqui, ó. Eu acho que é netinho. Vai ser eu, netinho. É o dom de abrir mão. De você olhar assim e dizer, na moral, hoje eu... vou ficar em paz aqui, porque você tem que trabalhar essa habilidade, porque há uma necessidade real de que um dos dois, em algum momento, diga,
de boa. Vou abrir mão aqui pra tu tá certa, que normalmente é o cara, inclusive. Normalmente Normalmente é o homem. A palavra final é sempre do homem, sim, senhora. E eu ia perguntar justamente isso. Quem dá a palavra final nos negócios? Porque, assim, tem um exemplo dos meus mentores, né? Que é Bruna e Everton, que eles são sócios também. E aí, ele tem o costume de dizer que quem dá a palavra final nos negócios é ele, mas em casa é ela. E vocês fazem assim ou não? Não. Cara, não... Não. Não. Muitas não. vezes eu dou a palavra final, como também tantas outras vezes devem dar. Eu acho que isso é muito compartilhado. Bom. É como eu tô dizendo, normalmente a gente diverge de opinião, é fato. Mas normalmente ela entende alguma coisa e eu entendo, acho que não tem... não diria... Com sabedoria, em casa assim, ela, né? de Às vezes certeza. a gente O negócio- abre até mão de estar certo pra ter paz. É a sabedoria Às vezes. é a sabedoria da pessoa madura. É melhor A gente tá de boa do tenta que trabalhar ter. isso, mas assim, eu acho que muitas vezes o Desafiador, sim, né? Vem meio assim, né? Eu acho que é mais teu. É. Eu fui pra uma veia do negócio. É porque o negócio da gente é o ED. O TEA Mais meio que. Por incrível que pareça, o TEA Mais hoje tem mais unidade do que o próprio ED. Mas nem se compara. O ED tem uma estrutura, Sim. falando só do negócio, Com certeza. grande, legal. O TEA Mais ainda ainda tá bebê Mais ali. bebê, É né? mais bebê. Então, naturalmente, o ED acaba... A gente tem mais energia para coisas do ED. A gente dispõe de mais energia pro ED do que pro próprio TEA Mais. Aí, obviamente, eu acho que Camila, ela direciona mais o espaço de desenvolver. Eu fico realmente... O ED hoje em específico, eu só fico em dinâmica administrativa e Aqui vai ser... de relacionamento com Night pais também, e né? tal. Eu acho que para onde o ED vai, sem ser um negócio, assim, empreender em outro lado, eu acho que fica mais comigo. Mas uma curiosidade de empreendedorismo, de clínica, né? Nesse ano, a gente pensou em unir as marcas. Tipo, pra mim nunca fez tanto sentido. Um amigo meu um dia me disse isso logo quando a gente abriu. Quando a gente foi abrir em Petrolina. Aí eu disse, pô, vou abrir em Petrolina, só que eu vou abrir com a marca TEA Mais. Aí, dá. Sim. Que no final das contas não é nem empreendedor, não é funcionário público, não fez... Negão, não faz sentido nenhum pra mim. Tu tá indo pra uma cidade gigante, que é um puta passo, Petrolina, de fato, o TEA Mais Petrolina, ele foi um ponto de inflexão, sem dúvida, no negócio da gente. Não faz sentido nenhum tu ir com uma marca que ela nem existe, podendo ir com o espaço desenvolver. Mas, enfim, no tempo não dava pro espaço desenvolver ir, mas no início desse ano a gente maturou a ideia de vamos virar uma marca só, vamos fazer uma aí a gente deu ré. Eu amo esses Deu um destaques. ré. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? certeza. Mas eu acho um puto spoiler pra quem gosta, dessa loucura da gente aí, enfim. Eu acho que no futuro a gente vira uma marca só. Eu Muito acho. bom. E assim, empreender é isso, né? Tem hora que a gente tem uma visão de algo e vai mudando, né? Por exemplo, teve uma época que eu tive, eu acho que 2 clínicas, 3, eu disse, eu não quero mais não. Porque é difícil, nananana. Agora não, agora eu quero mais. Já abri 5, quero mais. Eu acho que isso tudo vai mudando também com... A gente vai ficando calejado, né? Porque a gente sabe quando... eu até digo assim, a gente sabe todas as fases de abrir uma clínica. Toda. Então, ano após ano, a gente vai saber. Tá acontecendo isso em tal cidade. Relaxa. A gente vai resolver dessa forma. Porque a gente já resolveu dessa jeito, assim, sabe? Então, a gente vai amadurecendo. Vai sabendo os caminhos que percorre também, né? Que no Aí início, vai qualquer ficando- dificuldade, a gente já quer parar, já, né? Que tudo isso com o tempo a gente vai, né? Aí a gente fala, eu já passei por isso, calma, peraí. Foi assim, se não der certo assim, a gente tem outra possibilidade aqui, isso. né? Pra gente, o marco disso uma pessoa que trabalhava com a gente meio que abriu uma clínica. A primeira vez que isso aconteceu, meio que toma conta da sua cabeça, né? Tipo, pô, é um negócio, a pessoa entende tudo. A gente meio que, né? Você meio que ofertou muito conhecimento a essa pessoa e agora ela vai virar seu concorrente. Até de fato ela virar seu concorrente e você entende, pô, tem espaço pra ela, no fim das contas, tem espaço pra gente e nada muda no teu negócio. Porque tu trata o teu negócio de fato como uma grande estrutura. Uma situação que aconteça... Hoje eu ouso dizer que se Diego sai do negócio, eu acho que ele não tinha um impacto tão grande. Se Camila sai, não tem impacto. Porque hoje a gente tem uma dinâmica mais estruturada. Hoje eu consigo sair tranquilamente da clínica e de longe conseguir administrar. Antigamente não. Eu tinha que estar presencialmente lá. E as coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho outra pergunta. Eu queria saber, assim, se tem algo assim que Camila aprendeu muito com o Diego
que fica nessa parte mais, né, de administração. E se Diego, tipo... Não, Camila me ensinou muito nisso. Eu aprendi muito com ela. Então, primeiro que ainda tem que pensar. Não, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa que escuto mais. Sou uma pessoa que penso em possibilidades. Antes eu era muito mais... É do meu jeito e eu já fui só assim. tem o meu jeito. Eu já fui assim. Graças a Deus ela melhorou muito isso aí. Só tem o meu jeito e eu tenho o quê? E aí Diego me ensinou muito isso, assim, cara, tem outras possibilidades. Ou então, assim... Ao que ele sempre diz assim, se tu sabe que tu vai levar a tapa... Esse foi o melhor ensinamento. Hoje você aplica. Você seja a primeira a dar. Então, assim... Então, tinha situações que, até dentro do negócio, até como lidar com as pessoas que estão... Porque a gente fala assim, o espaço desenvolveu, o espaço... Não é um produto, é um serviço. Sim. E aquelas pessoas ali, elas são super importantes para que o serviço funcione. Sim, com certeza. Então, as pessoas que eu tenho que estar melhor, assim, é com a equipe. Então, quando o Diego diz assim, tu sabe que tu vai levar a tapa da primeira etapa. Então, em questões assim, que antes de vir, eu já... Oi, tudo bom? Se prepara. Isso. Eu queria dizer, vai aparentar que eu te ensinei a ser agressiva. Não, muito Mas isso tem uma retórica totalmente Total, diferente assim, de agressiva. É muito pelo contrário, né? Era de... Me relacionar era no com relacionamento. pessoas foi Diego. Então, hoje eu lido melhor com pessoas por aprender isso com o Diego. Entendeu? Entendi. Isso acho que é fato, assim. Eu também aprendi muito isso com o Netinho. Porque, assim, ele é muito mais calmo, muito mais paciente. Eu sou totalmente explosiva. Eu sou eu era a que tinha que ser do meu jeito as coisas. Tipo assim, a clínica tinha que funcionar do meu jeito. A minha opinião era melhor. Só que, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que não é isso, não é assim. É a opinião das pessoas que importa. Sabe, é isso que vai melhorando. E, assim, com ele, eu aprendi justamente isso. A saber ouvir mais. Hoje, eu sou outra pessoa. Porque, assim, tinha que ser exatamente do meu jeito. Porque, senão, isso me irritava. Se não fosse do meu jeito. Eu não era, assim, nunca fui de chegar gritando ou humilhando alguém. Nunca. Esse não era meu perfil. Ninguém nunca me viu gritar ou maltratar alguém, funcionário, quem quer que seja. Mas, assim, me irritava não ser do meu jeito. Sabe? Tinha que ser daquele jeito. Sabe demais. Tá entendendo tudo. Tá ligado. Então, assim, eu era pra vocês entenderem o nível que eu era. Se fizesse uma reunião, tipo assim, se Camila me desse algum conselho, eu não ia gostar, porque não vai ser igual ao meu jeito. É exatamente assim. E aí, Diego me fez escutar. Diego fez, cara, escuta. Porque tu fala demais. Escuta e entende. Porque muitas vezes que de fato, muitas vezes o nosso problema, outra pessoa vai te dar assim, ó. Aí tu vai, é mesmo. E aí o fato de eu dizer é mesmo, eu já ganhei aquela pessoa pra perto. Exatamente entendeu? isso. Aí já tenho aquela pessoa perto, porque, foi tu que me fez. E a gente não tem problema nenhum. E foi algo também que Diego me ensinou. Em dar crédito ao outro. Isso. Sabe? Hoje, assim, hoje eu não tenho problema nenhum. Hoje eu não sou... Eu apareço, mas eu não sou a que mais aparece no Instagram da clínica, Sim, por exemplo. eu sou exatamente igual. Antes era eu sozinha. Hoje em dia todo mundo participa. Porque para as pessoas, são elas que estão ali gerenciando. Eu só tô gerenciando, assim. Hoje eu vejo como falta de humildade aquilo, de ego. Hoje eu tenho prazer em ouvir e em fazer do jeito daquela pessoa. Hoje eu não tenho problema nenhum em dizer. Foi fulana que deu essa ideia, sabe? A gente tá crescendo porque a gente tá junto. Antes, não. No início, eu acho que é imatura, né? O ego. Hoje em dia, pelo contrário, eu quero pessoas fortes comigo, sabe? É exatamente Eu não isso. preciso ser a pessoa forte. Por trás de mim não precisa ser... Eu não preciso ser a que sabe mais. Você é forte. E você é tão forte porque aprendeu isso. Exatamente. Entendeu? E isso já fica subentendido. Exatamente eu isso. acho que, assim, quando você se torna mais humilde, eu acho que, no caso de vocês, é isso que faz com que a pessoa cresça, abra mais unidade. Humildade, né? Eu acho que... Como a gente é fã de algumas pessoas de sucesso, né? A gente vê quantas pessoas, assim, que fazem sucesso real são humildes, né? Exato. Assim, são pessoas, assim, que reconhecem como cresceu, como foi e dá os méritos, né? E Netinho é fã de várias pessoas, assim, nesse quesito. Eu acho que o que pode mais destruir
isso que a gente tem, né? Que é empreender, empresa, empresário, enfim. O empreendedor, acho que pode mais destruir o empreendedor é vaidade. O orgulho, eu acho, né? E eu não sei, tu falou que passou um pouquinho disso, eu também passei muito por isso, cara. Eu não sei se é o fato, tu falasse um ponto principal, a gente saiu do nada, velho. Do nada. Mas do nada. Não é que eu passei fome, não. Meu pai, eu sempre digo, meu pai e minha mãe me deram a melhor coisa que alguém poderia dar, que é educação. Meu pai me ensinou a ser um puta cara educado, um puta cara respeitador. Meu pai, eu até brinquei com ele um dia desse, a gente teve uma dinâmica de negócio que complicou muito a gente. Eu tenho muitos papos sérios com o pai. Já mandei pai se fuder várias vezes, tô nem aí, mando mesmo. Corta isso! Meu pai me deu a melhor coisa que um pai poderia dar a um filho, e eu pretendo muito dar isso ao meu filho, que é a liberdade de mandar um pai se fuder. Meu pai me deu isso, de tipo, eu te trato num nível tão íntimo, que se tu quiser, como um amigo, falar com outro, tipo, porra, vai te fuder, tá errado, porra. Pai me deu isso, tá ligado? E nesse dia eu disse a ele, velho, eu não quero nada do senhor enquanto negócio, enquanto Fabiano, meu sócio, não. Minto, eu disse, eu não quero nada do senhor enquanto meu pai, não. O que eu tô falando com o senhor é sobre negócio. O que eu tô buscando aqui é sobre Fabiano, meu sócio, negócio. Enquanto pai, o senhor me deu a melhor coisa que eu poderia ter, que era um pai que me escutou e me entendeu, e até hoje tá essa porra comigo. Mas, voltando, dentro de toda essa loucura, cara, a gente saiu do nada, velho. Então, eu tive um meu momento de muita complicação na minha cabeça de poder entender que eu tava ganhando dinheiro. E que, caramba, eu podia comprar um carro que eu queria agora. E a coisa tava começando a acontecer. Então, eu tive um meu momento de muita dificuldade, velho, na minha vida pessoal. E isso reverberou no trabalho. Eu já cheguei a fazer uma reunião de... Sabe quando você não tá bem, você inventa de fazer um caralho de uma reunião de equipe e você estoura. Eu já tive esses meus momentos. Então, eu acho que... tu falou aí, eu acho que é a melhor lição que a gente ganha, velho. É trabalhar ego, vaidade. E quando você consegue romper essa vaidade, que você consiga. Não é alguém te dizendo, Diego, tu mudou... Não é alguém te dizendo isso, não. Não adianta ninguém falar. É você consigo entender, caramba, eu rompi a barreira de ego e vaidade, cara, tu dorme numa... Tu começa a dormir muito diferente. É outra coisa. É outra coisa. Eu me pergunto, assim, como eu era assim, hoje? Tipo assim, atitudes que eu tinha que eu não teria hoje. Né? E isso eu aprendi muito, muito com ele, porque ele é uma pessoa, assim, muito calma, muito tranquila, e ele é uma pessoa muito sábia. Isso pra mim é sabedoria, sabe? Sem dúvida. Escutar mais, ouvir mais, fazer mais perguntas, em vez de estar... Né? Isso é o auge da sabedoria. Quebrar o orgulho também, né? É o auge da sabedoria, negão. É o auge da sabedoria. Você saber... respondendo a tua pergunta, Sim. eu não diria algo que... Eu não vou dizer uma coisa que Camila me ensinou e tal. O relacionamento da gente é muito mútuo. Mas acho que das melhores coisas, das várias coisas que eu aprendi com Camila, foi meio que isso. Camila sempre foi meu maior... Um dia foi o meu irmão. Meu irmão sempre fez esse papel de tá errado, sabe? Que a gente convive mais, né? Exatamente. Quem tem mais interesse na tua melhora. O cara que não critica alguma coisa, que não fala nada, que não quer que tu melhore, que não dê apontamentos, é porque o cara não tá nem aí pra tua trajetória. Então, Camila me deu muito isso. Nesse meu momento que eu vivia, ela dizer, mas tu tá errado mesmo, pô. Tu tá meio piradão, tu tá começando a ir pra um lado que não é pra tu ir. Tipo, Camila foi um dos meus... Eu tive outras pessoas, tive grandes amigos que fizeram isso comigo. Mas Camila foi uma pessoa chave nisso de conseguir me mostrar portas. Tipo, pô, tu tá tentando entrar numa porta que tá totalmente errada, vem nessa. Tanto que eu sempre digo, Camila despertou em mim a minha melhor qualidade. A gente tá trocando um papo aqui e eu acho que é A. Se tu me mostrar que é B, eu vou pra B sem nem pensar. Eu vi como se fosse sem política, mas como se fosse Lula e Bolsonaro. Tipo, pô, se tu me mostrar... se tu me mostrar que é fulano, eu mudo... No piscar de olho. Eu nem titubeei. Hoje eu sou assim também, mas antes não era. Foi um processo. E eu aprendi muito isso com ele também. No empreendedorismo, a gente vai automaticamente... A gente tem fases, né? Como a gente começou do início, a gente passa por essas fases, né? De imaturidade, de processo, né? Até chegar onde a gente está hoje. Mas, assim... eu acredito que isso é mais tempo. Não é assim... Lógico, mentoria ajuda muito a gente a se tornar mais maduro, mas é coisa que a gente tem que passar e viver para poder melhorar, né?
A experienciação é, de longe, a melhor mentoria que você vai pegar na sua vida. E eu acho que casal junto é mais fácil mostrar isso do que, por exemplo, uma pessoa totalmente de fora você ouvir. Ou às vezes até mais difícil, né? De casa. Eu sou de argumentar muito. Então, Diego, eu consigo mostrar algumas situações para Diego com o meu poder de argumentação. Sim. Então, eu sempre, quando eu tô argumentando, ele, cara, é assim, é assado, é assim. Então, aí eu consigo que ele observe, se observe e altere, mude a rota. Ele já tem essa dificuldade comigo. Eu já não sou tão simples de... Sabe? Ele muitas vezes ele traz, só que eu tenho essa opinião muito forte. E aí, algumas vezes, acontece de ter discussões. Eu já fui mais assim, né? Hoje eu sou um pouco melhor de ouvir. Eu digo a ele, você tem que me mostrar. Porque às vezes eu não tô enxergando assim. E hoje, quando ele me mostra, eu já paro, vou melhorar nisso. Porque, assim, isso é automático da gente. Isso é o perfil. Então, assim, é lutar contra o seu perfil. Exatamente. Né? Aí, sempre quando tem algo que ele não tá se agradando, ele chega, fala, vou melhorar, né? É assim que a gente faz. E junto, empreendendo, aí eu disse, vai ser muito legal, porque a gente tá começando agora, vai escutar um casal que já tá. Então, assim, não é fácil, a gente sabe que não é, né? Que tem as suas dificuldades juntos. E, assim, eu queria que vocês dessem um conselho, né? Pra gente poder encerrar. O papo tá muito legal, por mim ficava até mais tempo, né? Mas a gente tem que encerrar. Mas, assim, eu queria que vocês dessem, assim, um conselho pra quem vai começar a empreender juntos, em casal. Tipo assim... E algo que foi muito difícil para vocês e está melhorando, que sabe que com a experiência de vocês atual, vocês dão de conselho, né, pra gente que tá começando, para quem vai começar, pra gente ter mais sabedoria como casal empreendendo juntos, né? É difícil. Eu acho que não tem aqui um livro, porque não cada experiência... Não tem receita, acho até que não porque existe, né? cada um vai passar por uma fase do casamento diferente, né? Então, a gente tá passando por uma situação que a gente tem um menino hoje de 1 ano e 10 meses. Então, existe essa fase do... E vai ter várias outras fases ainda, né? Que vocês nem conhecem. Exatamente. Vai. Mas algo que, assim, a gente começou trazendo isso. O nosso propósito, ele é igual. Isso é muito bom, porque, assim, quando o casal tá junto, isso pra mim, Netinho comigo, tá sendo, assim, maravilhoso. Porque Netinho tem um negócio dele, eu tenho o meu. Eu tinha um pensamento de crescer e Netinho de me frear. Hoje ele quer crescer junto, entendeu? Então, tipo assim, era tipo, um exemplo, vai abrir outra unidade, não tem necessidade, entendeu? E hoje ele tá vivendo isso junto comigo, de que eu quero, a gente vai crescer junto, sabe? E isso é muito bom quando o casal tem o mesmo propósito. Antes, isso era a minha maior dificuldade, né? E, assim, quando tem um casal que pensa junto, por mais, as dificuldades vão vir. Mas vocês têm um propósito maior que isso, né? Não, velho, é até meio clichê, mas a habilidade da escuta, velho. A habilidade da escuta, eu acho que vira o jogo. É o maior conselho que vocês têm pra dar, né? Sem dúvida. Saber ouvir. Sem dúvida, velho, porque... eu durmo com a minha sócia toda noite. Pô. É inevitável que... Eu acho que tem dia que vai dizer, é inevitável que tenha BO, é inevitável. Então, se você tiver a habilidade de escutar, de entender. E de entender que aquele momento... tem um negócio que a Camila sempre fala, que é... Talvez o que não é importante pra tu é muito importante pra mim. Exato. E a gente tem que entender isso. Cada então, um tem seu ponto de vista, cada um tem seu ponto de vista. Então, sem dúvida, seria isso. Se você tiver... se você trabalhar em você... E eu acho que tudo é trabalhado. Eu acho que toda e qualquer habilidade, ela pode ser trabalhada. Então, se você tiver a habilidade de talvez conseguir escutar um pouco mais, de talvez entender mais do que é a dor do outro, não necessariamente a dor do negócio, porque a dor do negócio, às vezes, é mais clara para um do que para outro. Só que a tua reação enquanto aquela dor do negócio, talvez para ela a reação seja muito maior do que para mim. Então, eu acho que é isso. A habilidade de você conseguir entender que, pô, beleza, para tu isso realmente é muito grave, para mim não é nada demais, mas é um negócio que ela diz direto, tu não pode... Como é que tu fala? Tu não pode, como se fosse dizer que o meu problema é menor porque eu lido com ele de uma maneira diferente do que tu.
Mas isso é um fato. 23. Eu acho que... E ele falando, e eu pensando assim, eu fiquei, cara, já teve algum problema dentro do trabalho que reverberou dentro do nosso casamento? Não. Uhum. Não. A gente nunca teve... As nossas dificuldades que tivemos foi voltado mais para o que de fato é pessoal. Dia a sabe? dia. A gente nunca deixou de se falar. Sim, não. Não. Não, eu pensei que isso era comum. Não, acho que a gente, dentro do nosso relacionamento todo, a gente nunca deixou de se falar. Não, de se falar, e a gente já teve, óbvio, discussões, mas nunca por conta de algo por conta de de trabalho. trabalho. Nunca. Que massa. A gente sempre, assim, o que é de trabalho, é de trabalho, entendeu? Então, as nossas... Mas quando vocês chegam em casa, divide 100%. o que é trabalho e... Não, nunca. Não. Se for uma discussão que a gente teve numa reunião, a gente nunca levou pra dentro do nosso da nossa Pronto, relação. isso é o mais louco da vida da gente. É tipo, tacar o pau numa reunião. Porra nenhuma, tipo, Camila estressada e eu estressadíssimo e o pau comendo. Quando chegou em casa, E de boa. todo mundo tá na reunião meio que... Tá, pô, clima tenso do caralho, tá aqui hoje. A gente chega no E a gente carro, chega em acabou casa assim. e... Tá de boa. Isso é muito bom. Não é tá de boa, mas tipo, porra, aquele clima que tá lá, ele... Morreu ali. E hoje, com Biel, Gabriel, isso, de fato, isso se extinguiu por terra. Tipo, Camila massa. chega em casa, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com horário, você viu hoje. Bastante. Bastante. Mas foi de boa, de boa. Você viu hoje. Eu tenho essa dificuldade. Horário pra mim não é um negócio tão simples, eu me complico todos os meus horários e tal. Então, isso dentro de casa sempre foi um problema de... Vamos chegar hoje. Pô, eu tenho um compromisso, marquei com o Laiane, tá hora... Aí eu cheguei em casa, Isso hoje aí era... a gente não... Eu cheguei em casa, era 7... que hora era aqui? 7, né? Eu cheguei em casa, era 6h45, porra. Num compromisso de que era pra eu estar aqui de 6h45. Então, aí Camila, se não fosse aqui, né? Camila, pô, não sei... Ligando pra mim, cadê tu? A gente não sei... Só que quando a gente chega em casa, Biel, aí, tipo, a coisa... É totalmente Quebrou, revertida. Né, esse clima, né? E antes também a gente era assim, a gente tinha essa questão de, por causa de situações de relacionamento, tal coisa, ou então tu não me deu atenção. Tá trabalhando demais. Que aí também existe uma dificuldade nessa, assim, como a gente trabalha junto, então a gente entender que não é o trabalhar demais. Entendeu? Às vezes fala, ei, ops, tô aqui. Entendeu? As nossas maiores discussões de trabalho são essa. É porque, em teoria... Começou a atenção dada ao trabalho. Eu curto muito trabalhar, então eu acabo trabalhando demais. E é bom que vocês também passeiam muito, né? Isso é bom. Assim, Demais. tem um momento pra vocês. Foi algo que a gente estabeleceu. Foi estabelecido isso aí. Estabeleceu. Isso é bom, porque assim, se ficar só aquilo, pode virar Vira aquela rotina, né? que não é bom pro casal. Não é né? bom. A gente estabeleceu, quando a coisa começou a, tipo, pô, tá legal, a gente tá organizado de um certo modo financeiramente, vamos conhecer os lugares. Viajar se tornou o nosso principal hobby, vamos dizer assim. E aí a gente tem isso muito parecido. Então, os nossos propósitos, eles são bem, apesar de sermos diferentes em forma de lidar, de gerenciar, nós temos nossas diferenças, mas enquanto a isso, a gente é muito parecido. É isso. Eu acho que se vocês conseguirem alinhar, que eu acredito que sim. Tem o mesmo propósito, né? Tem o mesmo propósito, tá? Eu nunca imaginei Netinho no podcast. E aí? Pra vocês verem. Ele nem Não é fazia story propósito. no Instagram 3 meses atrás. Exatamente. Então, assim... Então, isso é coisa que ele tá querendo quebrar. Na verdade, eu acho que é a Laine que tá fazendo que eu Incentivando, quero, né? Porque assim... Netinho é uma pessoa que tem muita coisa a ensinar também, sabe? Ele é calado, tímido, mas assim, ele precisa colocar mais isso pra fora que ele tem dentro. E assim, eu tô feliz de verdade por ele estar tendo essa coragem. Porque se isso fosse há um tempo atrás, ele... De jeito nenhum. E assim, é ali o propósito. Qual o propósito de vocês? O propósito Isso. de vocês é esse, pronto. E- É fazer chegar junto. da E mesma isso, forma. assim, tem meu incentivo, claro, mas assim, tá partindo da vontade dele. De, assim, eu quero empreender, eu quero ter o meu, eu quero, sabe? Eu quero crescer mais, sabe? É coisa que tá saindo dele. Massa. Que eu tô feliz com isso, né? Mas, assim, meu Deus, eu preparei tanta pergunta a mais pra conversar com vocês que não dá tempo. Porque, assim, a conversa foi fluindo tão legal que não vai dar tempo pra perguntar tudo.
Mas assim, eu amei receber vocês dois aqui. Tô louca pra soltar esse episódio pra todo mundo assistir. Até eu quero rever e escutar novamente tudo que vocês falaram. E assim, eu tô extremamente feliz, de verdade, por receber vocês dois. Porque assim, eu vi vocês crescendo e vocês hoje, pra mim, é uma referência gigantesca. Sei que vocês só estão no início. Fiquei super feliz quando vi vocês postarem ontem que tava dando outro passo aí. Eu não vou nem dizer, deixa eu ter que falar. Mas assim, tô super feliz. E saibam que a gente tá aqui, né, Netinho? Torcendo muito. Netinho também ficou super feliz porque ia ser vocês dois, porque ele já conhece vocês, né? Quando a gente não, né, Laine decidiu fazer o Obelicast, aí a gente vai chamar quem? Aí foi. Aí rapidinho a gente teve a ideia de né? No início eu ia sozinha, né? Vocês viram que vai ser por Laiane Oliveira. Aí tu deveria ir comigo. Foi. Aí ele, oxe, eu não faço nem story com vergonha. Eu disse, menina, é uma conversa, mas eu vou. Porque já é um jeito de quebrar, né? Tudo isso. E eu sei aí que vai ser uma parceria, se Deus quiser, de muito sucesso. Se Deus quiser. Só tá começando, né? Mas assim, foi muito bom receber vocês. E espero em outros momentos a gente sentar pra falar de negócios também, né? Simbora. Com o passar do Quem tempo. sabe, né? Futuramente uma taça de vinho. vinho. Aí você deu aula, eu já gostei. Vamos embora. A gente vai ficar aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.